indo. Quem está feliz, diga amém. Nossos pastores estão participando de um congresso lá em Connecticut, tanto o Paulo, Juliana, o Degma e a Clícis, e eles vão estar regressando durante essa semana, estão lá recebendo do Senhor. A gente não pode apenas dar, a gente tem que receber também, né? Eles foram ali para receber do Senhor aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós saímos em agosto de uma comemoração, a celebração dos 4 anos da Igreja Alcance aqui em Orlando. E antes de entrar, propriamente dito, na mensagem, eu gostaria de expressar a minha gratidão, o meu louvor a Deus por fazer parte da Alcance. Tem sido para mim e para minha esposa uma bênção incontável. Nós temos tido o privilégio de conviver com pessoas maravilhosas nessa igreja. A primeira vez que nós fomos visitar a Alcance ainda era na casa do pastor Paulo, e foi justamente no culto, na reunião, onde ele anunciou que a igreja ia começar a se reunir no Hotel Delta. E ali nós tomamos a decisão, instruídos por Deus, de ficar na igreja, de congregar, e assim temos feito durante esse tempo todo. E para nós tem sido uma bênção, porque os nossos pastores, e não somente o Paulo e a Juliana, mas o Degma e a Clícis, que hoje fazem parte do presbitério, são pastores que, se você não percebeu, eles não são pastores que apontam o caminho. Porque há alguns pastores que, creia-me, apontam o caminho. Ele diz, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter intimidade com Deus. Mas eles mesmos não oram, não leem e não têm nenhuma intimidade com o Senhor. Os nossos pastores, meu querido, eles estão indo pelo caminho, estão nos conduzindo, estão nos levando. E durante a ocasião das festividades eu tive a oportunidade de dizer, e é uma verdade, são pastores que nos inquietam, nos incomodam, nos estimulam, nos desafiam. E naquele dia eu ainda disse, se você está procurando uma igreja para viver uma vida cristã meia boca, né? Você está no lugar errado, meu querido, mas você procura uma igreja, um lugar para que realmente você seja desafiado, encorajado, você está no lugar certo. E isso a gente vê refletido também na vida dos nossos líderes, os diáconos, os líderes de célula, aqueles que têm participado aqui voluntariamente, seja no som, na escala para receber as pessoas, visita, quando estão lá fora no estacionamento, a gente percebe um amor, uma dedicação, um carinho. Os professores da escola bíblica, a gente percebe as pessoas se voluntariando com amor, com paixão, a gente não percebe que fazem por obrigação. E é muito gostoso fazer parte de uma igreja assim. E nós temos o privilégio de ter pessoas como o Rodrigo aqui, o Degma, a Heloísa Rosa no louvor. Eu não sei você, mas não importa qual deles esteja cantando aqui, eu tenho sido abençoado de uma forma assim fantástica, maravilhosa. E é bom saber que nós temos pessoas como Degma e Heloísa Rosa, que são artistas, conhecidos, não só no Brasil, mas no mundo. Mas são pessoas que, além de serem artistas, são servos. Se você não sabe, meu querido, Degma e Clícis fazem parte da nossa limpeza da igreja, eles participam da escala de limpeza da igreja. Qual artista que você conhece que participa de uma limpeza de sua igreja? Me cita um. Heloísa Rosa, quando ela está na cidade, ela não fica em casa, como alguns artistas fazem, porque não são centro da atenção. Quando ela está aqui, ela está conosco, mesmo que não seja ela aqui na frente. Por alguns meses, ela participou da célula na minha casa. E eu me senti assim, privilegiado, ter Heloísa Rosa na minha casa. Né? E eu me lembro de uma ocasião que uma mulher estava ali, ela cantou naquele dia, uma mulher depois da célula, ela virou para ela assim, irmã, você tem uma voz maravilhosa, você já pensou em gravar? E eu vi a simplicidade da Heloísa de rir, não dizer nada. E ela sempre está aqui conosco, louvando ao Senhor. Temos o privilégio de terem pessoas maravilhosas. Eu tenho podido estar numa igreja onde nós temos pessoas que a gente ama de graça. Já percebeu que tem gente que se ama de graça e tem gente que é só pela graça? Mas aqui a gente tem gente que a gente ama de graça. Deus parece que trouxe assim uma seleção de pessoas maravilhosas e para mim tem sido uma bênção estar nessa igreja. E eu gostaria de orar antes de nós entrarmos na mensagem. Pai, nós pedimos nessa manhã que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa me usar. Senhor, temos a oportunidade de ter pessoas tão abençoadas aqui neste púlpito, trazendo mensagens, Senhor, de verdade, vindas do coração de Deus, pessoas sérias, homens e mulheres de Deus.
E eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa nos falar, pela tua bondade e misericórdia, que as minhas palavras possam ser levadas pelo teu Espírito a cada coração e que possamos ser abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo um artigo da revista Sport Illustrated, escrita por Rick Riley, que compartilha a experiência que ele teve, um momento em que ele foi convidado a voar num caça F-14 do Tomcat. Ele disse o seguinte: um dia talvez você seja convidado a voar no banco de trás de uma das mais poderosas armas de guerra de combate da Força Aérea Americana. Alguns já o fizeram, como Tiger Woods, por exemplo. Mas se tiver essa oportunidade, me permita te alertar com grande sinceridade. Mude para Guam, troque o seu nome, finja que morreu. Seja lá o que você tenha que fazer, não vá. Eu sei o que estou dizendo. Eu mesmo fui convidado pela Marinha Americana. Eu fiquei emocionado, lisonjeado, fiquei surpreso. Eu deveria ter desconfiado quando me disseram que o meu piloto seria Chip Beef King do Esquadrão de Combate 213 da Estação Oceânica Aérea Naval de Virginia Beach. Sei lá o que você esteja pensando ou imaginando de como um Top Gun com o nome Chip Beef King se parece, multiplique por 3. Ele tem 6 pés de altura, bronzeado, olhos azuis, cabelos cacheados, forte aperto de mão, um tipo de homem que luta com crocodilo no seu tempo de lazer. E se você se encontrar com este homem, corra em direção contrária o mais rápido que você puder. Beef King nasceu para voar. Seu pai, Jack King, ele foi uma das vozes mais conhecidas das missões da NASA, T-15 and Counting. Você se lembra? Chip cobrava 25 centavos dos garotos da vizinhança para ouvir seu pai. E Jack sempre acordava de sua soneca, rodeado por meninos de 9 anos, esperando que ele dissesse: "We have a lift-off." Biff voaria comigo num F-14D Tomcat, uma ridícula e poderosa arma de 60 milhões de dólares. E como eu estava preocupado em sentir enjoo, uma noite antes eu perguntei para Biff se tinha algo específico que eu deveria comer na manhã seguinte. "Bananas", disse ele. "Por causa do potássio?", perguntei. "Não", Biff disse, "porque o sabor delas, quando você põe para fora, é o mesmo de quando você as come." No dia seguinte, caminhando pela pista, eu estava vestido com um traje de voo com meu nome costurado no peito esquerdo, sem apelido como Crash, Stick ou Leadfoot, mas mesmo assim, muito legal. Eu carregava meu capacete no meu braço, como Biff havia me instruído. E se eu tivesse alguma chance na vida de impressionar Nicole Kidman, esse era o momento. Um piloto de caça de nome Psycho me deu as instruções de segurança e me mostrou a alavanca de ejeção do assento, que, se usada, me ejetaria numa velocidade tão grande que eu ficaria imediatamente inconsciente. No momento em que eu estava pensando em abortar o voo, a cobertura se fechou, Biff, com o seu polegar, deu sinal de partida, e em minutos nós estávamos voando a mais de 600 milhas por hora. Ele nivelou o avião e, de repente, ficamos de cabeça para baixo por cima de outro F-14. Aqueles 20 minutos seriam os mais velozes da minha vida. Mas, desafortunadamente, o voo durou 80 minutos. Era como se estivéssemos em uma montanha-russa no Six Flags, só que em cima do inferno e sem nenhum trilho. Nós fizemos curvas abruptas, rolamos que nem barril, descidas e subidas, mergulhamos e demos cambalhotas, e mergulhamos de novo, algumas vezes numa velocidade vertical de 10 mil pés por minuto, permitindo que o F-14 perseguisse um outro F-14. Nós quebramos a barreira da velocidade do som, o mar parecia o céu parecia o mar, e voando a 200 pés, nós fizemos uma curva de 90 graus, a uma velocidade de 550 milhas por hora, criando uma força G de 6,5, que é o mesmo que dizer que eu senti 6,5 vezes mais o peso do meu corpo contra mim mesmo. E eu vomitei as bananas. E vomitei também uma pizza da noite anterior. E também o meu lanche do dia anterior. Eu vomitei até uma caixa de leite que havia bebido no 6º grau. Por causa da força G, eu vomitei coisas que nunca pensei que fosse vomitar na vida. Eu não usei apenas uma sacola, eu usei 2 sacolas de vômito. Biff me disse que eu fiquei desacordado por 2 vezes. Eu estava molhado de suor.
Em um dado momento, enquanto estávamos de cabeça para baixo, numa curva, como se tivéssemos desviado de um míssil, com a força G me esmagando como uma tortilha, eu desmaiei e acordei como louco. E me dei conta de que eu fui a primeira pessoa na história a vomitar de cabeça para baixo. Eu pensava que sabia o que maneiro significava. Maneiro, para mim, era uma passada de bola extraordinária num jogo de futebol ou uma jogada excelente de um competidor. Mas maneiro é um sujeito como Biff, homem com estômago de ferro, nervos de aço. Eu nunca mais voarei num caça de novo, mas fico feliz em saber que Biff voa todos os dias. Uma semana depois, quando a tontura passou, o Biff me ligou. Ele disse que ele e os pilotos tinham um apelido perfeito para mim, dizendo que eles iam usar no meu uniforme de voo. Qual é? Perguntei. 2 sacolas. Eu sei que é uma história muito louca, mas uma história como essa nos traz para uma pergunta que eu quero usar como primeiro tópico da minha mensagem. Qual é a paixão que você traz no seu peito? Porque homens como esse, como o Biff, precisam estar apaixonados para fazer o que fazem. Porque muitos que experimentaram nunca mais vão subir lá de novo. Nós sabemos que a paixão ela é muito importante naquilo que fazemos, naquilo que idealizamos, naquilo que queremos construir, naquilo que queremos realizar. Qual é a paixão que você traz no seu peito? Pode ser que seja de voar num caça norte-americano e pode ser que você tenha desistido a partir desse relato. Talvez seja uma férias tão sonhadas no Havaí, ou em Israel, ou talvez em Dubai, ou alguma parte da Europa. Talvez você queira ver o seu time favorito ganhar pela primeira vez um campeonato. Tem sofredor por aí que está aguardando até hoje. A primeira vez. Talvez essa seja a tua paixão, o teu desejo, o teu sonho. Ou talvez a sua paixão seja curtir um tempo num passatempo que você gosta. Há pouco tempo atrás eu estava dirigindo aqui na Johnny Young, parei num sinal e havia um bumper stick num carro à minha frente que dizia o seguinte: a bad day fishing, it's better than a good day at the office. Ou seja, um momento de pescaria horrível é muito melhor do que o melhor dia dentro de um escritório. E um grupo de homens da nossa igreja passou por essa experiência algumas semanas atrás. Eles foram pescar e eles não tiveram bad day fishing, eles tiveram horrible day at fishing. E se você duvida do que eu estou dizendo, peça a eles para mostrar as fotos. Você vai ver todos eles deitados no assoalho do barco, vomitando até a alma, branco como uma parede, e passaram pela pior experiência que puderam experimentar. E a maioria dele disse: nunca mais eu vou pescar na vida. Mas existem pessoas que amam pescar. Mesmo que não pesquem nada, só de dar um banho na minhoca já ficam satisfeitos, voltam felizes da vida. E para não ficar assim triste, eles passam no mercado, compram um peixe, tiram foto. Mas, afinal de contas, pode ser que essa seja a sua paixão. Todos nós temos paixão. Todos nós encontramos com pessoas que, quando falam de coisas pelas quais são apaixonadas, é até gostoso ouvir, não é verdade? Quando você pede alguém para falar do trabalho ou da família, ou pergunte a um namorado ou uma namorada para falar de quem ele está apaixonado. Não faça isso não, você está perdido. Mas a pessoa fala com paixão, fala com gosto, fala com vontade. E o que eu gostaria nessa manhã é que você pensasse nessa resposta. O que me incendeia? O que me faz despertar? O que me faz levantar pela manhã? O que me faz encarar a semana? O que me faz encarar a vida? O que te faz emotivo quando você fala a respeito? Pelo que você está disposto a morrer, a se sacrificar, a pagar um preço alto? E existe uma chama dentro de você por alguma coisa? Ou será que você é uma pessoa insensível que não consegue arder por nada na vida e nem por ninguém? Em segundo lugar, eu quero que você entenda que essa mensagem de hoje é a respeito de paixão, mas é acerca de uma paixão espiritual que faz diferença. Não é a respeito de estudo bíblico ou de célula. Isso é muito importante, sabemos disso. Mas não é a respeito de estar comprometido com a igreja. Claro que isso é extremamente nobre. Não é a respeito de ministrar ou cumprir o seu chamado, os seus dons espirituais. Claro que isso são coisas que nós precisamos perseguir, conquistar na nossa vida. Não é salvar a cultura ou preocupar-se com questões morais, apesar de serem coisas pelas quais nós devemos lutar. É perseguir, meu querido, uma paixão pelo próprio Jesus.
É uma paixão espiritual que realmente faça a diferença hoje e no futuro. Porque eu quero que você entenda que se nós estivermos perfeitamente, extremamente apaixonados por Jesus, todas as outras paixões que nós precisamos ter, elas serão fortalecidas, elas serão intensificadas pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Existem coisas importantes, mas nada mais pode ser importante do que Jesus. Ele precisa vir em primeiro lugar. Ele precisa ser a paixão da nossa vida, o desejo da nossa alma. Precisamos reconhecer que precisamos dele a cada instante e a cada minuto do nosso viver. Se você pensou que eu não ia abrir a Bíblia, gostaria de chamar Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse 2, de 1 a 5, nos fala de uma igreja, a igreja de Éfeso. E o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E é interessante que no verso 2 ele começa a dar uma lista de coisas agradáveis. Ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. Ele diz: conheço as tuas obras. E para você que pensa que o Senhor não está olhando para a nossa vida, Ele está olhando para cada um de nós. Como nós temos usado os nossos dons, os nossos talentos, Ele diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Veja que é uma lista de coisas interessantes. Ele diz: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Era uma igreja participante, ativa, alerta, atento ao que está acontecendo. Era uma igreja que estava disposta a dizer: aqui você não fica, você é um instrumento do diabo. E eles colocavam para fora. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aí você diria: uau, é uma igreja como nós queremos ser, não é verdade? Era mais ou menos o que acontecia no tempo de Jesus, quando os judeus olhavam para os fariseus, para os escribas da lei. Eles olhavam para eles e eles achavam que eles estavam em uma posição tão elevada espiritualmente, que eles se sentiam distantes, eles achavam que eles nunca poderiam chegar àquela posição. E vem Jesus e olha para ele e diz: olha, se vocês forem semelhantes a ele, vocês estão no inferno, vocês estão condenados. Mas veja que depois de dar essa lista de coisas lindas e interessantes, existia uma coisa que Deus tinha contra eles. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar deles. Esse texto nos mostra que é possível estar envolvido, é possível estar comprometido, é possível estar trabalhando, é possível estar envolvido num ativismo que é simplesmente religioso e não resultado de um amor e de uma paixão pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós entramos nesse loop de estar fazendo e realizando sem ser, nós entramos nesse ativismo religioso. Eu gostaria que você, nesta noite, analisasse a sua própria alma, o seu próprio coração e dissesse para você mesmo, perguntasse para você mesmo: será que eu estou fazendo, realizando, como resultado da minha paixão por Jesus ou apenas como um ativismo religioso? Porque é isso que acontecia nessa igreja. A igreja de Éfeso, se você vê a história, se você vai no livro de Atos, você vai encontrar 3 personagens importantíssimas no surgimento, no princípio dessa igreja: Paulo, Áquila e Priscila. E quando você analisa a história do início dessa igreja, você encontra ali características de paixão. Pessoas comprometidas, pessoas que arriscavam a vida, pessoas que davam tudo pelo Senhor. Essa foi a história do início dessa igreja. E como então, ao longo dos anos, essa igreja perdeu essa paixão, perdeu esse fogo, perdeu esse desejo. E se nós não cuidarmos, pode acontecer o mesmo comigo e com você. E quando você vê os nossos pastores aqui nos estimulando, nos encorajando, puxando a nossa orelha, desafiando a ler mais, a orar mais, a jejuar mais, o que eles estão fazendo, meu querido, é simplesmente dizendo: continue apaixonado pelo Senhor, porque essa é a única maneira de nós continuarmos apaixonados por Ele. E veja que, se você se lembra, não sei se você consegue se lembrar,
de quando você ficou apaixonado por Jesus? Você se lembra? Será que você já passou por essa experiência de paixão pelo Senhor? Porque se você não passou, se você não consegue colocar uma linha divisória na sua vida antes e depois de Jesus, alguma coisa está estranha. Porque é marcante o primeiro encontro, aquele momento de paixão. Eu fui criado dentro de uma igreja, e uma igreja com uma solidez de fé muito grande, e eu cresci dentro de uma escola bíblica dominical, e louvo a Deus por isso. Minha mãe era evangélica, meu pai se converteu quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e ele depois, ao se converter, se envolveu mesmo de cabeça, e quando eu era adolescente, ele foi nomeado pastor de uma igreja lá em Uberaba, no estado de Minas Gerais, e eu cresci ali envolvido, e quando adolescente eu tocava contrabaixo no grupo da igreja. Eu ajudava meu pai nos cultos de libertações. Quem conhece Uberaba é uma cidade opressa. Nos cultos, às vezes, oficiais da igreja, caíam 5, 6, 7. Eu já vi caírem 10 pessoas endemoniadas no culto. E eu ainda com 14, 15 anos ajudava a expulsar os demônios. A primeira vez que eu preguei foi para um grupo de crianças, eu tinha possivelmente 13 ou 14 anos de idade, mas não era convertido. Não havia ainda passado pela minha experiência pessoal com o Senhor. E como todo bom adolescente, quando eu cheguei à idade dos meus 15, 16, 17, eu me revoltei, aquele revoltado sem causa, porque numa boa família, numa boa igreja, e eu me lembro que é interessante porque eu tentei fazer coisas erradas e não consegui, Deus me livrou. Eu não me sentia bem quando eu ia em festas ou algum lugar onde eu não deveria estar. Eu me sentia mal, eu me sentia um peixe fora d'água. Mas quando eu tinha 17 anos, no carnaval de 1983, eu planejei de ir ao Rio de Janeiro passar o carnaval com os meus tios que não eram cristãos. Porque eu disse, bom, se eu for lá, vai sair uma festa, algo interessante. E eu fiz todo o meu plano. Mas quando eu disse para o meu pai que eu ia para o Rio de Janeiro no carnaval, ele disse, não. Você vai para o retiro de carnaval em Ribeirão Preto, um retiro espiritual. E eu fico olhando hoje os nossos adolescentes e até mesmo as nossas crianças que mandam nos pais e me impressiona. Porque existem crianças de 5, 6, 7 anos que dizem, não, o que eu quero é isso. E o papai, sim, meu filho, sim, meu filho. Eu com 17 anos de idade, meu pai disse para mim, não é para o Rio que você vai, é para um retiro espiritual. Eu fui revoltado, mas fui. Mas obedeci. E nós fomos com um grupo de jovens da igreja, pegamos um trem de Uberaba, Ribeirão Preto, havia trem naquele tempo, hoje eu acho que não há mais. Pegamos um trem, chegamos naquele local, num sítio afastado da cidade, e graças a Deus que era afastado da cidade, porque a hora que eu pisei lá dentro, eu já queria ir embora, mas não tinha como ir. E eu me recordo que logo assim que nós chegamos, um grupo de abençoado, de crentes, esses crentes são tristes, né? A hora que chegamos, vamos orar. Falei, Jesus amado, orar. E fomos. E eu tive que ir. E quando começaram a orar, a presença do Senhor se manifestou de uma forma tão gostosa naquele grupo de jovens, e eu sentia como que o Espírito Santo batia na porta do meu coração, querendo entrar de uma forma diferente, querendo invadir de uma forma especial, e eu me trancava, eu me fechava, eu dizia não. E uma senhora saiu de onde estava, veio ao meu ouvido e disse assim, Deus me manda dizer que você não vai sair daqui sem estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E eu disse, eu quero ver. Aquela tarde passou, à noite no culto, a mesma situação, a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas. E naquele momento, mais uma vez, eu senti aquele fogo incendiar no meu coração, e eu apagando, e eu não querendo, e eu não desejando, e eu não desejando que ele invadisse o meu ser. Mas, meu querido, o que eu posso dizer é que no segundo dia, quando nós nos reunimos à noite, e aconteceu aquilo de novo, o fogo do Senhor invadiu o meu coração de uma tal forma, naquele momento, pela primeira vez, eu me senti um pecador, eu me senti um sujo, eu me senti um imundo. E é interessante porque poucas vezes na minha vida eu chorei convulsivamente, eu choro muito fácil. Eu às vezes estou assistindo o jornal da manhã, no café da manhã, e uma propaganda me faz chorar. Mas chorar convulsivamente, poucas vezes aconteceram. E naquele dia, no momento em que eu me abri para a presença de Jesus Cristo, eu chorei,
por mais ou menos 30, 40 minutos de forma convulsiva. Eu não conseguia parar. E eu me recordo que quando nós saímos daquele retiro, daquele acampamento, e entramos no trem de volta para Uberaba, aquele grupo de jovens incendiados pelo Espírito Santo, nós começamos a desejar que todo mundo no trem recebesse Jesus na sua vida, e fizemos algo meio que estranho, porque não havia organização e nada, quase fomos tirados para fora do trem. Porque estávamos ali incendiados e queríamos incendiar as outras pessoas. Havia no nosso coração uma paixão. E a minha pergunta é: você já se sentiu apaixonado pelo Senhor? Se a sua resposta é não, ainda não senti isso na minha vida, você, pelo menos, eu espero, casado, já se sentiu apaixonado um dia pela sua esposa? Você se recorda do período de namoro? Porque o período de namoro é um período de paixão, não é verdade? Você bate o olho. As meninas, então, eu me recordo. Quando eu saí da faculdade teológica, 80 pastores foram consagrados naquela convenção da igreja que eu participava, e apenas 2 pastores receberam uma igreja titular, para ser pastor titular. E eu fui um deles, e para meu espanto, porque eu era solteiro. E eu assumi 2 igrejas, no estado de Minas Gerais, na cidade de Além Paraíba, na divisa com o Rio, e uma outra na fazenda mesmo. Quando você chegava lá, você não via uma casa por perto em nenhum lugar. E o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, eu disse: Jesus, será que vai ter alguém aqui no culto? E vinha, à noite você vinha aquelas pessoas vindo a pé, a cavalo, de carro, e chegando para louvar e cultuar ao Senhor com uma disposição, com uma alegria. Mas o fato é que eu ficava uma semana na cidade, ficava uma semana na roça. E foi em março que eu conheci a minha esposa lá em Petrópolis, porque era a igreja onde o meu superintendente distrital se encontrava. Eu a conheci em março, apenas conheci. Oi, tudo bem? Prazer. E em julho, num retiro de jovens, retiro de jovens é uma benção, né? Muita gente vai para lá solteiro e volta casado, né? E naquele retiro, quando eu conversei com ela, e eu estava buscando de Deus uma esposa, porque, meu querido, creia-me, pastor solteiro não dá. Eu já estava 6 meses e disse: Senhor, eu preciso de uma esposa. E naquele retiro, eu não a pedi em namoro, eu a pedi em casamento, porque eu tinha convicção e certeza que ela seria a mulher de Deus para a minha vida. E depois de 33 anos juntos, eu posso dizer, ela era a mulher de Deus para a minha vida. Nós começamos a namorar em julho, nos noivamos em novembro e nos casamos em janeiro. E eu não recomendo isso para ninguém, porque é muito pouco tempo. Você tem que ter tempo para conhecer. Mas eu tinha a direção de Deus. E aquele período foi pouco, e por isso, todo o tempo que eu podia, eu queria estar com ela, para conhecê-la melhor, para estar mais seguro. E quando eu estava em Além Paraíba, era fácil, eu pegava um ônibus, se eu não me engano, um ônibus de Além Paraíba a Petrópolis, era 1h30, 2 horas. Mas quando eu estava em Boa Sorte, na fazenda, na roça, meu querido, várias vezes, eu saí de madrugada da fazenda onde eu estava, eu dormia na casa de um caseiro, e eu caminhava 12 quilômetros de Boa Sorte a São José do Rio Preto, só para pegar um ônibus, chegar em Petrópolis, passar algumas horas com ela, voltar para São José do Rio Preto a tempo de pegar uma carona de volta para Boa Sorte. Fala se isso não é paixão. Você pergunta, você faria isso hoje? Eu acho que não, eu diria, espera amanhã o ônibus. Mas não é verdade? Você pelo menos já esteve apaixonado, loucamente apaixonado por alguém. E essa é uma pergunta que você tem que responder, especialmente em relação a Jesus. E o terceiro e último ponto, como podemos voltar ao primeiro amor? E é onde eu quero me focar. Os filhos de Corá, no Salmo 42, no verso 1 e 2, quando eles cantaram uma canção que diz: como a corça anseia pelas correntes da água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Quando os filhos de Corá cantaram essa canção, eles tinham em mente a visão que era muito comum na Palestina. Na Palestina, em certos lugares desertos, as águas elas eram encanadas em manilhas de barro para serem levadas em uma distância muito longa. Agora, imagina você uma corça, que é um veado pequeno, passando por essas manilhas, sedento, com sede, e presenciando ali, sabendo, sentindo o cheiro da água correndo na manilha, vendo o suor da água fora da manilha. Você pode imaginar o desespero dessas corças?
As pessoas que já tiveram o desprazer de ouvir um bramido de corça diz que é algo assustador, porque reflete o desespero e a angústia por água. E os filhos de Corá, enquanto cantavam essa canção, eles diziam: assim como a corça anseia, assim como o bramido da corça, a minha alma anseia, deseja por ti. Será que nós podemos dizer isso de verdade? Porque quando eu digo dizer isso de verdade, pode ser que nós até pronunciemos isso. Muitas das vezes dizemos que amamos ao Senhor, mas será que é verdadeiro este amor? Será que realmente podemos dizer: Senhor, como a corça anseia, a minha alma também está sedenta por ti? Davi, no Salmo 63:1, expressou mais ou menos o mesmo. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Você já teve a oportunidade de derramar um copo ou uma garrafa de água numa terra completamente seca e ver como ela absorve a água e de repente você já nem percebe aonde foi derramada? Davi está dizendo: a minha alma, Senhor, é mais ou menos como uma terra seca. O meu desejo por ti é mais ou menos assim, ó Deus. Estou ansioso por ti, te desejando mais do que tudo na minha vida. E eu vejo com isso que o anseio, a paixão intensa, ela é o resultado de uma sede pela comunhão por Deus, que deve ser a marca de todo crente que quer se relacionar verdadeiramente com o Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mas o caminho de volta a esse primeiro amor, a essa paixão, é a sede. Precisamos estar sedentos por Deus. Precisamos querer mais dEle, desejar mais por Ele. Eu me lembro que na abertura das festividades em agosto, o pastor Luciano Subirá, para quem se lembra, ele iniciou a mensagem dizendo o tema da sua mensagem: fome de quê? Eu quero sugerir um tema para essa mensagem: sede de quê? Porque nós estamos vivendo num deserto, e é um deserto árido, sedento. Por onde quer que você olhe, meu querido, há sequidão, assustador. E é neste contexto que nós precisamos saber que nós precisamos mais de Deus na nossa vida. E esta é a paixão que nós precisamos. Mas, ao invés disso, muitos estão como Israel no tempo de Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 2, verso 12 e 13, o Senhor diz o seguinte: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Nós estamos num deserto, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos de saber que Jesus, ele se apresenta como o oásis, como aquele que traz o refrigério, como aquele que sacia a nossa sede. E nesse deserto que nós nos encontramos, nós olhamos para o oásis e preferimos nos voltar e cavar a nossa própria cisterna rota, rachada, que não conserva a água. Quando nós decidimos não orar, não ler a palavra de Deus, não gastar tempo de intimidade com o Senhor, nós estamos simplesmente tirando os nossos olhos do oásis, da rocha viva, e estamos cavando as nossas próprias cisternas neste mundo perdido. Lá em João, no capítulo 4, versos 10, 13 e 14, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, eles estavam indo de uma cidade a outra e deveriam passar por Samaria. Chegaram naquela cidade, naquele poço. Jesus ali cansado, sentou-se, e os discípulos foram à cidade buscar comida. De repente sai uma mulher no final do dia e Jesus pede água para ela. E ela se espanta. Como assim? Eu sendo samaritana e acima de tudo mulher, tu conversa comigo? Porque naquele tempo o judeu, ele via o samaritano como um pecador impuro. Era mais ou menos do tipo: se samaritano vai para o céu, eu quero ir para o inferno. É mais ou menos assim. Era o ódio que eles tinham. E ela vira e diz: estou surpreso porque eu, samaritano, e você, além de tudo, mulher, porque mulher naquele tempo, conversar com a mulher era perder tempo.
E ele vira para ela no versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe pediria e dele você receberia água viva. E no verso 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe qual é o papel, a função de um rio? Hoje, não como no antigamente, mas antigamente mais ainda, o rio, ele servia como um purificador da cidade. O rio passava e levava tudo que é sujo que você possa imaginar da cidade. Nós sabemos, meu querido, que como homens o nosso interior está sujo. E se nós não tivermos Jesus na nossa vida jorrando do nosso coração, nós não poderemos estar puros e jamais nos encontraremos apaixonados por Ele. Jesus é o único que pode matar a sede espiritual do mundo. E é justamente, o mais interessante que eu vejo, eu estava hoje de manhã ainda meditando nisso, é justamente nesse contexto onde Jesus fala de sede, de matar a sua sede, é justamente nesse contexto que ele declara que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são o que o Pai quer. É justamente nesse contexto, porque eu acredito que você só pode se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade se você estiver sedento por Ele, saciando a sede nele, se apaixonando por Ele. Não há outro caminho. Você pode cantar bonito, você pode gritar, berrar, mas você nunca será um adorador verdadeiro. Em João, no capítulo 7, verso 37 a 38, nós vemos Jesus também se revelando ao povo como a fonte da água da vida, e ele faz isso num contexto bastante interessante. Israel, na ocasião, e era mais ou menos numa época como agora, em setembro, a festa do tabernáculo ocorre outubro, setembro, é mais ou menos nessa época. Jesus estava participando da festa dos tabernáculos, onde por uma semana inteira os homens viviam em tendas, eles armavam, faziam tendas no teto da casa, no chão, no quintal. Eles viviam, eles moravam, eles decidiam estar em tendas durante uma semana na festividade dos tabernáculos. E a razão é porque eles estavam fazendo duas coisas: celebrando as colheitas. Todas as colheitas do ano já passou, colheram, abençoados, estão ali celebrando, agradecendo a Deus, e ao mesmo tempo lembrando do tempo em que viveram no deserto, e aonde Deus proveu água para eles. E durante esse cerimonial haviam 7 dias, haviam 7 dias, muito tempo que eu não prego, Jesus amado. E nesses 7 dias acontecia um ritual bastante interessante todas as manhãs. O sacerdote, ele pegava um vaso de ouro, levava ao tanque de Siloé, enchia aquele vaso e voltava. E a expectativa de todo aquele grupo de pessoas na festividade era ver aquele momento em que o sacerdote ele derramava a água sobre o holocausto durante aquele sacrifício matinal. Durante 7 dias isto acontecia. Havia o 8º dia. No 8º dia não havia esse cerimonial. No 8º dia era considerado santa convocação, reunião solene. Todos agradeciam pelas colheitas e pediam chuva para o próximo ano. Esse era o 8º dia. Mas esse texto de João 7, 37 a 38 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguns comentaristas colocam Jesus se pronunciando ou falando o que falou no 7º dia, no último derramar de água. Imagine você, o povo naquela expectativa de ver aquela última cena, aquele último momento em que havia o derramar. E se assim foi, eu creio que Jesus interrompeu. Na hora que ele ia derramar, ele se levantou e disse: eu sou a água da vida. Eu sou aquele que vocês precisam para saciar a sede que vocês possuem na sua alma e no seu coração. Existem outros comentaristas que colocam Jesus pronunciando isso no 8º dia, já não havia mais a cerimônia, e ele se levanta no 8º dia, e se assim foi, ao levantar-se no 8º dia, ele estava dizendo: durante esses 7 dias,
Vocês viram a água material sendo derramada, lembrando-se da água que o Senhor proveu no deserto, também material. Mas eu quero dizer algo, eu estou aqui me levantando como a água espiritual para a sua vida e para a sua alma, como a única forma de saciar a sua sede, a sede que você possui dentro do seu coração. O fato é que Jesus se apresenta como a rocha da água, seja no 7º ou no 8º dia. Isaías, capítulo 12, verso 3 diz: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Eu vejo esse momento de Jesus ali na festa dos tabernáculos como um momento que se volta para uma profecia de Isaías 55:1, porque a oferta dessa água foi feita séculos antes por esse profeta, onde ele diz: todos vós o que tendes sede, vinde às águas. E essa oferta é agora repetida com uma referência pessoal. Eu sou a água da vida. Eu sou essa rocha da salvação. Eu posso saciar a sua sede espiritual. Ele havia já se apresentado como o maná de Deus, agora ele se apresenta como a água viva de Deus. Mas, querido, Apocalipse 7,16 traz uma promessa gloriosa. Porque quando você abre esse texto, ele diz: jamais terão fome e nunca mais terá sede. Enquanto nós caminharmos pelo deserto da vida, nós teremos sede. Mas haverá um dia na glória que não haverá mais fome, não haverá mais sede, porque estaremos com o nosso Deus pela eternidade. E enquanto isso não se cumpre literalmente, eu te convido a aceitar o convite de Apocalipse no capítulo 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diz: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Para voltarmos ao primeiro amor, nós precisamos de mais sede. E para que isso aconteça, nós temos que buscar intimidade com o Senhor. Nós temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que gastar tempo individualmente em devoção, como nós temos ouvido neste ano por inteiro aqui. Só assim nós conseguiremos ser apaixonados pelo Senhor. Eu quero terminar fazendo menção de uma propaganda que foi ao ar durante muitos anos. Talvez a maioria daqui nunca viu essa propaganda da Sprite. Se eu não estou enganado, se a memória não me falha, ela foi também transmitida nas TVs brasileiras. É uma propaganda onde um homem, um cowboy, com chapéu, com botas, caminhando por um deserto. E você vê claramente, nitidamente, que aquele homem está sedento, com uma sede horrível. A câmera pega nos seus lábios, os lábios estão rachados, e ele caminhando naquela poeira. De repente ele avista um bar. E ele entra dentro daquele bar, caminha até o balcão, e a atenção de todos no bar se volta para ele. E ele, de repente, é atendido pelo balconista e diz: What can I help you? O que eu posso te ajudar? E ele pede: Give me potato chip. Me dê batata chip. E todo mundo se espanta com aquele pedido. E a câmera pega aquele homem se deliciando numa potato chip. Agora imagine um homem caminhando dias no deserto, com sede, e pedindo potato chip. E um dos homens que está do lado dele arrisca em perguntar para ele: What are you doing? O que você está fazendo? E ele olha para aquele homem nos olhos e diz: I'm building my thirst. Eu estou construindo a minha sede, eu estou agravando a minha sede, eu estou aumentando a minha sede, eu estou provocando um pouquinho mais. E de repente você vê um copo de gelo e uma Sprite sendo derramado. Até eu que já abandonei refrigerante há anos, me dá até vontade. I'm building my thirst. Será que você, nesta noite, pode se sentir desafiado a sair daqui dizendo mesmo: I'm building my thirst? Porque o Senhor, meu querido, Ele está procurando por aqueles que estão aguçando, provocando, instigando cada vez mais a sua sede. Porque quanto mais sede de Deus, mais água vai fluir do seu interior. Quanto mais vontade de Deus, mais paixão você vai ter pelo Senhor. Eu te convido a se levantar neste momento. Querido Rodrigo vai cantar uma canção para nós. Eu gostaria que você pensasse, meditasse um pouco em tudo isso que eu te falei.
Gostaria que você respondesse essa pergunta. Qual é a paixão que você traz no seu coração? O que te estimula, o que te encoraja? O que te faz levantar pela manhã? O que te faz encarar a vida? Nós sabemos que a resposta a essa pergunta deveria ser Jesus, em alto e bom som. Mas eu e você sabemos que muitas vezes não é assim. Muitas vezes o que nos faz levantar é aquela vontade de chegar àquela posição na empresa onde nós trabalhamos, é alcançar aquele alvo, aquela meta. Muitas vezes outras coisas se tornam o nosso desafio, a nossa paixão, o nosso fogo, o nosso desejo. E por isso nos esquecemos do Senhor. E por isso caminhamos por esse deserto sem conseguir nos alimentar, sem conseguir saciar a sede naquele que é o pão, naquele que é a água da vida. Sujamos os nossos pés, perdemos o caminho, a direção, o rumo. E às vezes nos vemos até mesmo trabalhando, ativos, participando da igreja, não perdemos um culto. Mas falta o fogo, falta a paixão.